Olá, somos o Ruminando a História, seu podcast de história no cotidiano. Vamos apresentar uma série de programas para reforçar a importância do historiador para a construção de uma história que se baseia em fontes e que tem como objetivo a verdade. O historiador francês da Escola dos Análises, Marc Bloch, dizia que a história é a ciência do homem no tempo. Mas o que é esse tempo histórico? É o tempo social, medido e contado pelo relógio. É o tempo da percepção dos fatos. O homem, ao perceber que deveria medir o tempo, inaugura a percepção do tempo histórico. Para começar a pensar como serão os nossos encontros no Ruminando História, seu podcast semanal de história, precisamos definir o que significa o espaço de atuação do historiador. Inicialmente, a percepção da temporalidade se torna o espaço de atuação desse teatro da história. E quem são os atores desse teatro? São as pessoas. As pessoas é que constroem a história. Sem as pessoas, não há história. E como podemos estudar a história? Através dos registros documentais nesse tempo histórico. Quando as pessoas passam por esse palco, elas deixam rastro, vestígios, registros, indícios. Esses registros são chamados de fontes históricas. As fontes históricas podem ser escritas ou não escritas. São tipos de fontes escritas, por exemplo, jornais, livros, registro de batismos, bilhetes e etc. Com elas podemos saber de fatos que ocorreram há 200, 1000, 2000 anos. As fontes escritas são a base do conhecimento histórico. Isso representou um problema para a história e para os historiadores, já que muitos pesquisadores não consideravam a sociedade sem escrita como histórica. Hoje sabemos que isso está superado. Por isso, há um outro tipo de fonte, as não escritas, que começam a fazer parte, ou já fazem parte há muito tempo, em determinados institutos de história, das investigações. São tipos de fontes não escritas: as pinturas, as charges, os vasos de cerâmica, depoimentos orais, vestígios arqueológicos como templos, palácios, igrejas, entre outros. Um exemplo importante sobre pessoas que produzem fontes não escritas são os povos de tradição oral. Eles não passam seu conhecimento por meio da escrita, mas sim por meio de lendas, de mitos, canções, histórias. No Brasil, os povos de tradição oral compõem grupos de origem indígenas. Temos também as religiões de matriz africana, como o candomblé, que por meio da oralidade passa o conhecimento da sua história. Portanto, não existe fonte que não possa ser estudada. E como analisar as fontes? Nesse momento é que entra o historiador, uma espécie de detetive do homem no tempo, que une os indícios para montar o fato histórico. Como ele faz isso? Através de muito estudo e dedicação. Cruza os diversos tipos de fontes para juntar esses cacos do homem no tempo. Por isso é que ele parece com um detetive. O historiador italiano Carlo Ginzburg diz que os indícios, as fontes, são como fragmentos que devem ser trabalhados pelo historiador, que se utiliza de métodos. Os métodos são construídos através da reflexão científica e filosófica. O historiador italiano dá o nome do seu método de paradigma indiciário. E quais os tipos de métodos que os diversos tipos de pesquisadores utilizam? Isso será assunto para o nosso próximo podcast. Obrigado pela companhia. Acompanhe o Ruminando a História nas redes sociais através da hashtag Ruminando a História. Ajude-nos na nossa campanha pelo Catarse. Vida longa à história, vida longa aos historiadores.